Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo à nossa aula sobre polímero. Nessa aula nós vamos definir o que é polímero, estudar suas propriedades e classificá-los. Então, vem comigo! Vamos começar pela definição de polímeros. Polímeros são macromoléculas que possuem uma unidade química ligada por ligação covalente que se repete ao longo da cadeia. Agora, vamos quebrar essa definição em partes para a gente entender isso melhor? Primeiro, nós dissemos que polímeros são macromoléculas. E o que são macromoléculas? Macromoléculas são moléculas grandonas que possuem um elevado peso molecular. São moléculas que têm massa entre 10.000 e 1 milhão de unidades, tá bom? Unidades de massa atômica. Belezinha? Essas macromoléculas, elas são formadas por unidades menores que se repetem ao longo da cadeia. Então imagina que eu tenho uma unidade aqui, ó, e ela vai se ligar com outra unidade, vai se ligar com outra unidade, vai se ligar com outra unidade, ó. Eu tenho a mesma coisa se repetindo ao longo da cadeia. E elas vão se ligar através de uma ligação covalente. Então, polímeros são macromoléculas que possuem uma unidade química ligada por ligação covalente que se repete ao longo da cadeia. Belezinha? Agora, cada unidade dessa nós chamamos de monômero. Então, se eu tenho um monômero, aqui eu tenho outro monômero e eu ligo esses dois, faço uma ligação covalente, eu tenho o que aqui? Um dímero, porque eu tenho dois monômeros. Se eu ligar mais um, eu tenho um trímero. E se eu tiver vários, eu tenho um polímero. Tá bom? Poli significa vários. Então, polímeros são vários dessas unidades ligadas através de uma ligação. E a reação que vai fazer essa ligação aqui é chamada de reação de polimerização. Então, através de uma reação de polimerização, eu posso ligar esses monômeros e formar o meu polímero, que são essas macromoléculas que possuem essa unidade química que se repete ao longo da cadeia. Combinado? Agora, guys nobre, que nós já sabemos a definição de polímeros, eu quero chamar sua atenção para a importância que os polímeros têm na nossa vida. Por isso eu quero que você faça um exercício, eu quero que você pause o vídeo, olhe ao seu redor e veja quantas coisas aí no seu cantinho de estudo tem plástico envolvido. Horas, só aqui onde eu estou tem essa caneta que tem um corpo de plástico, tem esse quadro aqui, tem o ar-condicionado, tem as lâmpadas, tem o cabo do computador, o cabo aqui elétrico que liga nas lâmpadas. Tudo isso é formado de plástico. E plásticos são um grande exemplo de polímeros. Isso mesmo, plásticos são polímeros. Tá bom? E por que o que é, né? Quais são as propriedades que deixam esses polímeros tão versáteis assim, que a gente consegue utilizar em tantos lugares diferentes o polímero? Eu tenho polímero no meu carro, eu tenho polímero na minha geladeira. Quais são as propriedades do polímero que deixam eu utilizar ele em tantos lugares assim? Bom, a primeira delas é a baixa densidade. Polímeros possuem baixa densidade, ou seja, são leves. Eles possuem também uma alta resistência, né? Tanto resistência mecânica, que é resistência contra choque, resistência elétrica e resistência química, né? Resistência química quer dizer que não vai sair reagindo. Eu posso fazer minha geladeira lá com plástico, eu posso colocar minha comida lá dentro que não vai reagir com o plástico que está lá dentro. Eu posso colocar refrigerante dentro da garrafa de plástico, né? Uma Coca, uma Pepsi, sei lá, e eu sei que a Pepsi não vai reagir com a garrafa. Então, isso quer dizer uma alta resistência química, que não vai sair reagindo por aí. Beleza? E por último, eles possuem um baixo custo de produção. Né? Polímeros são formados a baixas temperaturas, isso possibilita a produção em alta escala. Tá bom? Então é isso que fez os polímeros se tornarem tão populares. Né? Essa alta versatilidade que eles têm. A gente pode usar em vários lugares justamente por essa alta resistência que eles têm. Mecânica, elétrica e química. Né? Basta pegar um carro de 50 anos atrás e um carro de hoje. O carro de 50 anos atrás ele era praticamente todo de metal. Os carros de hoje é praticamente plástico. Você olha o para-choque, você olha o painel, todo o acabamento ali. E são materiais resistentes, né? São resistentes contra choque, por exemplo. São carros até mais seguros que aqueles de metais feitos há tanto tempo atrás, né? Se você pegar, por exemplo, colete à prova de balas, colete à prova de balas são polímeros. O cabo da sua panela é um polímero, tá bom? Então são materiais muito resistentes, ok? Belezinha? Agora, guys nobre, vamos classificar os polímeros.
nós podemos classificar os polímeros de acordo com a sua ocorrência, né? Por isso nós temos os polímeros naturais, que são aqueles que a gente encontra na natureza, como DNA, proteínas, celulose, tá? Isso aqui geralmente é estudado em bioquímica, belezinha? E nós temos também os polímeros sintéticos, são aqueles produzidos pelo homem como os plásticos, ok? Nós podemos também classificar os polímeros de acordo com seu comportamento térmico. Nós temos aí os polímeros termoplásticos, que são aqueles que são moldáveis, ou seja, que amolecem com a variação da temperatura. Se eu pegar aqui uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa de plástico, e aquecer, você vai ver que ela vai amolecer e eu consigo moldar essa garrafa. E se eu resfriar, ela vai solidificar de novo. Então é um processo reversível. Tudo isso é possível porque aqui nos termoplásticos nós temos longas cadeias lineares ou ramificadas. Então as cadeias dos polímeros na garrafa de refrigerante são mais ou menos assim, ó, pode ser linear ou ainda pode ser ramificada. Isso confere essa moleza, vamos dizer assim. Por isso eu consigo amolecer esse polímero e consigo moldá-lo, tá bom? Por isso, ele pode ser reciclado e ele também é solúvel em alguns tipos de solventes. Tranquilo? Agora, nós temos os polímeros termofixos. Esses polímeros termofixos eu já não consigo moldá-los com o aumento da temperatura. Eles não vão amolecer. Por exemplo, aqui o cabo da panela, né? Você não está lá cozinhando, você aqueceu, você vai erguer a panela cai porque amoleceu. Não. São o quê? Polímeros já resistentes a essa variação de temperatura. Por quê? Porque eles são polímeros tridimensionais com ligações cruzadas entre as cadeias. Então, amaranhada, que é como se tivesse tudo amarrado. E isso confere essa elevada resistência que esses materiais têm, tá? Que os termofixos têm, como o cabo de panela, como a bola de bilhar, por exemplo, tá bom? Se eu aquecer muito, por exemplo, um termofixo, o que eu vou fazer é decompor aquilo. Tá? Eu não vou conseguir amolecer, eu vou decompor, vou degradar aquela substância, tá bom? Então aqui são materiais muito resistentes, que não vão ser moldáveis e também serão insolúveis, belezinha? Aqui, continuando a nossa classificação, nós podemos ainda classificar os polímeros quanto à disposição dos monômeros. Daí nós podemos ter os homopolímeros, quando nós temos o mesmo monômero se repetindo por toda a cadeia. Então, o mesmo monômero. Então, eu tenho esse carinha aqui, ó, ele está se repetindo. É a mesma coisa se repetindo por toda a cadeia. Ou ainda nós podemos ter os copolímeros. Copolímeros é quando eu tenho monômeros diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse e esse. E isso pode estar organizado de diversas maneiras. Pode ser assim alternado, pode ser em blocos, que eu tenho uma quantidade dessa, depois uma quantidade dessa, pode ser aleatório, tá bom? Então, copolímero, isso aqui pode, esses diversos monômeros, esses dois ou mais monômeros, podem se organizar da maneira que eles quiserem, tá bom? Já os homopolímeros é a mesma coisa se repetindo por toda a cadeia, beleza? Nós podemos também classificar os polímeros quanto ao seu comportamento mecânico. Daí nós temos aqueles polímeros que nós chamamos de borrachas, que são aqueles que possuem elasticidade à temperatura ambiente, certo? Então eu posso esticar, ele vai ceder a essa força que eu estou aplicando, a essa tensão que eu estou colocando, mas quando eu soltar ela volta para o normal, tá? Então isso aqui são as borrachas. É utilizado para a gente fabricar luva, calçado, pneu, belezinha? Depois nós temos os polímeros que nós podemos chamar de plásticos. Plásticos são materiais moldáveis, tá? Nós podemos usar os plásticos para fabricar brinquedo, fabricar peças de automóveis, cadeiras e por aí vai, beleza? E por último nós temos as fibras. Fibras são materiais flexíveis de estrutura linear e cilíndrica. Nós podemos usar as fibras para fabricar tecidos, cordas, carpetes, pincéis e por aí vai, ok? Tranquilo, gás nobre? Aqui, gás nobre, vamos à nossa última classificação dos polímeros. Nós podemos classificá-lo quanto ao processo de preparação. Por isso, nós podemos ter aqui polímeros de adição. Polímeros de adição é quando eu pego um monômero e eu vou adicionando ele nessa cadeia, vamos dizer assim, infinitamente, beleza? Olha só, eu tenho esse carinha aqui, ó, é o eteno, tá bom? Eu tenho a dupla ligação, 2 carbonos. Eu posso adicionar, pegar um eteno, ligar outro eteno, ligar outro eteno, ligar outro eteno, e eu vou ter uma cadeia dessa daqui, ó,
CH, CH, se repetindo aqui indefinidamente. Por isso que eu usei o N, tá? N é uma grande quantidade. Então, pego uma grande quantidade do eteno, aí eu aqueço, alta pressão, catalisador, eu consigo quebrar essa dupla ligação. Quebrando essa dupla ligação aqui, o que acontece? Esse carboninho fica com 3. Esse carboninho fica com 3. Daí, eu consigo ligar um daqui e um daqui. Tá bom? Então, polímeros de adição, nós temos que ter sempre uma insaturação entre carbonos. Porque ao quebrar essa insaturação, os meus átomos terão mais uma ligação para ligar com os outros. Tá? Então, polímeros de adição são todos polímeros que nós vamos encontrar uma insaturação. Aqui no caso tem uma dupla ligação. Nós quebramos a ligação π, que ela é a ligação mais fraca, certo? Nós quebramos essa ligação π. Ao quebrar essa ligação π, esse carbono fica com 1, 2, 3, ele consegue fazer mais uma. Esse carbono fica com 1, 2, 3, ele consegue fazer outra. Aí esse carbono se liga com outro monômero, esse se liga com outro monômero. Tá? Esse aqui, no caso, esse polímero é chamado de polietileno. Esse é o polímero utilizado para fazer sacolinha de supermercado, fazer bombolê, por exemplo, é tudo isso aqui, ó, polietileno. Eu tenho o eteno, tem a dupla ligação, quebra essa ligação π, e aí eu tenho esse monômero que vai se repetir por toda a cadeia num processo de adição. Por isso que é um polímero de adição. Agora, gás nobre, vamos à nossa última classificação. Nós também podemos classificar os polímeros quanto ao seu processo de preparação. Nós vimos que os monômeros se ligam através de ligações covalentes e que os polímeros são formados por reações de polimerização. E aí nós temos 3 tipos de reações de polimerização: a polimerização de adição, de condensação e rearranjo. Nós vamos falar cada uma delas. Vamos começar pela de adição. Dá uma olhada aqui no quadro. Olha só, aqui nós temos o nosso amigo eteno ou etileno, tá? Ó, 2 carbonos é et, dupla ligação é en, hidrocarbono é etó. Então esse é o eteno ou ainda etileno. Ao fazer essa reação, o que eu faço aqui, gás nobre? Ora, eu tenho uma dupla ligação. Essa dupla ligação é formada por uma ligação π e uma ligação sigma. Nós sabemos que a ligação π ela é mais fraca, então nós conseguimos quebrar essa ligação π aqui. Quando eu quebro a ligação π aqui da dupla, o que acontece? Esse carboninho que estava fazendo 4 ligações, agora está fazendo 1, 2, 3. Esse carboninho que estava fazendo 4 ligações, agora está fazendo 1, 2, 3. Quer dizer que agora ele tem condições de fazer ligação com o monômero que chega desse lado e o monômero que chega desse outro lado. Então, se ao quebrar essa ligação π, eu consigo chegar com um daqui e um daqui, eu consigo fazer isso indefinidamente, olha só. Por isso que eu tenho N. N significa um número muito grande, indefinido, vai ter muita coisa aqui, tá bom? Então, ó, se eu pegar N etilenos ou N etenos, aquecer com alta pressão e catalisador, eu consigo fazer esse polímero aqui, ó. Eu vou repetir essa unidade, tá? Por toda a extensão. Então, se esse daqui é o etileno, esse daqui vai ser o polietileno, PE, polietileno. Tranquilo? Belezinha? Agora, dá uma olhada nesse outro monômero aqui, ó, o cloreto de vinila. De novo, olha, eu tenho uma dupla ligação. Se eu conseguir quebrar a ligação π dessa dupla ligação, esse carboninho que estava fazendo 4, agora faz 3. Ou seja, ele tem uma valência livre aqui para receber o monômero. Esse outro aqui que estava fazendo 4, agora está fazendo 3. Também tem uma valência livre para receber esse outro monômero. Beleza? Então, se eu pegar o cloreto de vinila e fazer uma reação de polimerização, eu vou adicionar esses monômeros aqui indefinidamente, formando, se esse aqui é o cloreto de vinila, eu vou formar o policloreto de vinila, que é conhecido como PVC, usado aí na fabricação de tubos, de canos de água, também de roupa, de fralda, tudo isso é usado PVC. O polietileno eu não falei, né? Ele é utilizado para fazer aquelas sacolinhas de supermercado, é utilizado para fazer o bambolê, alguns brinquedos, tá bom? Então tá aqui.
E olha só, o que a gente está percebendo em comum a todos esses monômeros? A presença de uma insaturação, nesse caso a dupla ligação. Então, para ter polímero de adição, eu preciso ter monômeros com insaturações entre carbonos, para eu conseguir quebrar essa pi ligação e eu ter espaço para chegar monômero aqui, tá bom? Olha o meu último exemplo que eu coloquei aqui, que foi o Teflon. Aquilo que a gente tem nas panelas, por exemplo, para não deixar a comida grudar, né, a carne grudar. Enfim, ó, eu tenho aqui esse monômero, olha, eu tenho, ó, uma dupla ligação. Se eu quebro a ligação π dessa ligação, eu passo a ter esse carboninho que estava fazendo 4 ligações, agora só faz 3. Esse que estava fazendo 4, agora só faz 3. Então eu consigo chegar um monômero daqui e outro. Então eu vou ter essa unidade se repetindo por toda a extensão. E aí eu vou fazer o meu polímero, que nesse caso eu chamo de Teflon, tá? Que é a marca registrada desse produto. Beleza, guys nobre? Belezinha? Então isso aqui é polímero de adição. Nós temos o mesmo monômero sendo adicionado aqui sucessivamente nessa cadeia. E nós precisamos ter a presença de uma insaturação entre carbonos para a gente poder quebrar essa insaturação e conseguir fazer essa adição, ok? Polímeros de adição, fechou? Aqui, guys nobre, a nossa próxima polimerização é a polimerização de condensação. Quando nós temos condensação, nós temos dois monômeros diferentes e a reação entre eles vai ter a eliminação de uma pequena molécula como a água, por exemplo. Olha só, eu tenho esse monômero aqui, um monômero qualquer, eu coloquei R como qualquer, que é um diácido carboxílico. Eu tenho carboxila desse lado, eu tenho carboxila desse lado. Peguei aqui um monômero qualquer, que é uma diamida. Eu tenho uma amida desse lado e uma amida desse outro lado aqui. Esse R pode ser qualquer coisa, qualquer carbono, qualquer cadeia que tiver aí, tá bom? O que vai acontecer quando eu juntar esses dois monômeros? Olha só, vai ter a eliminação de uma pequena molécula, geralmente a molécula de água. Eu consigo esse OH se junta com esse hidrogênio aqui, ó, sai a água dessa molécula e eu tenho isso aqui no final, tá bom? Eu tenho a formação desse polímero aqui. E é claro, ó, eu posso vir com a outra amida do lado de cá, tirar uma molécula de água daqui, eu posso vir com outro ácido do lado de cá, tirar uma molécula desse lado aqui, e aí eu tenho a formação do meu polímero, tá bom? Então essa daqui vai ser a unidade que vai se repetir aí por toda a cadeia. Porque eu posso chegar com a amida do lado de cá, posso chegar com ácido do lado de cá, e isso vai continuar se expandindo. Vou colocar um N aqui, mais N molequinhas de água, né? Vai sair quantas molequinhas de água for necessário daí, né? A diferença da adição é que aqui nós temos já monômeros diferentes, e aqui nós não precisamos ter uma insaturação entre carbonos, né? Porque o que está saindo aqui é um pedaço da molécula para dar origem a essa ligação covalente, né? Porque os monômeros não são ligados por ligações covalentes, olha só. Tá? Então isso aqui é a polimerização de condensação. Isso aqui, por exemplo, se eu pegar um diácido e uma diamida, eu consigo fazer o nylon de fazer meia calça, de fazer roupa e tal. E consigo fazer o Kevlar também, que é usado a colete à prova de balas, por exemplo. Kevlar e nylon são formados por diácidos carboxílicos, por diamidas nessa polimerização de condensação, tá bom? Belezinha? E por último, nós temos o nosso polímero de rearranjo, que é quando nós temos um rearranjo na estrutura dos monômeros, ou seja, uma troca de átomos. Olha só, esse hidrogênio, ele vem se ligar aqui no nitrogênio e esse oxigênio vem se ligar aqui no carbono. Olha só que loucura. Então a gente tem um rearranjo desses monômeros, tá? Não há eliminação de moléculas menores, porque o átomo veio para cá, tá bom? Então a gente junta dois monômeros diferentes e não tem eliminação de monômeros menores, como acontece aqui na condensação. Só um rearranjo, porque um átomo está saindo de um monômero e vindo para o outro. E aí a gente tem a formação dessa unidade que vai se repetir no nosso polímero. Belezinha, guys nobre? Tranquilo? É claro que se eu tiver um monômero que vai fazer uma polimerização de adição, eu até consigo montar o meu polímero. Se eu tiver de condensação, eu consigo fazer a reação e montar o meu polímero. Já aqui no rearranjo, é meio difícil a gente prever esse comportamento. A gente sempre vai ter a reação completa e o que a gente vai ter que fazer, na verdade,
é analisar e tentar descobrir qual é a unidade que se repete nessa estrutura. Belezinha? Tranquilo? Com isso, guys nobre, nós encerramos a nossa aula sobre polímeros. Um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula. Reagir!